Seja bem-vindo à segunda parte da nossa aula da unidade 2 do módulo 2, em que estamos trabalhando o conceito de algoritmo no Code.org e Gearsbolt. Na primeira parte vimos já sobre o Code.org e agora vamos apresentar o Gearsbolt. Bom, o Gearsbolt é uma ferramenta de simulação de robótica que foi desenvolvida em Singapura em 2020. Então, 2020, que estávamos vivendo uma época de pandemia, em que muitas escolas não puderam continuar seus projetos extraclasses de robótica e também não puderam participar de competições de robótica de forma presencial, então surgiu essa ferramenta como um ambiente virtual que pudesse construir ali, programar e testar os robôs, inclusive fazer competições de robótica dentro desse ambiente. Então, é uma ferramenta que ela facilita a compreensão dos conceitos de robótica, né, e uma aplicação prática da programação. Então, como é que eu aplico programação agora para manipular, né, um robô, né, e os seus componentes, né, os motores, sensores. E é uma forma de trabalhar a robótica de maneira muito mais acessível, certo? Então, vamos lá para a ferramenta agora. Bom, estamos aqui agora, então, no Gearsbolt. O Gearsbolt, então, ele tem algumas configurações que precisamos fazer assim que a gente entra nele. Então, vamos lá às configurações. Primeira coisa, dar um nome para esse projeto. Eu vou colocar como projeto 1. Mudar a linguagem aqui que eu estou trabalhando. Quando eu seleciono aqui uma linguagem, ele vai alterar somente o idioma desses blocos aqui. A parte do menu não é traduzida, certo? Mas vamos entender aqui sobre elas. Então, aqui é a parte dos blocos, aqui é a parte do Python, né? Caso quisesse programar o meu robô em Python, que é uma linguagem de programação, mas não vamos precisar trabalhar aqui, vamos só mexer aqui nos blocos. Tem aqui a parte de simulação também, que é onde eu vou conseguir ver meu robô executando um código, certo? E aí temos essa parte aqui. Aqui em File, aqui eu crio um novo programa. Aqui é para eu carregar um programa que eu tenha salvo no meu computador. Então, quando eu estou aqui fazendo um projeto dentro do Gearsbolt, eu sugiro que você sempre salve, se você vai continuar em outro momento. Para você salvar, basta vir aqui em salvar blocos no seu computador. Ele vai baixar um arquivo que ele é XML, certo? E vocês depois, posteriormente, quando entrar, só vir aqui e carregar esses blocos e aí consegue continuar. Essas outras funções não precisaremos usar sobre ela, tá? Que nem estamos programando aqui em Python. Mas, caso você quisesse também o código Python da solução que você está desenvolvendo, você pode também salvar e carregar em qualquer momento. Aqui em robôs é onde você seleciona, então, o robô que você vai trabalhar. Por padrão, ele vem com um robozinho aqui, mas eu posso trocar ele. Então, eu posso vir aqui em robô, em selecionar robô, e aí eu posso, então, trocar esse robozinho para um outro, né? Então, posso vir aqui, por exemplo, em usar um robô com duplo sensor de linha, único sensor de linha, e aí eu consigo ir modificando. Quando eu seleciono um robô, ele traz aqui para mim, por padrão, quais são os elementos, né, que esse robô tem dentro dele, ou seja, quais são os componentes. Então, está me dizendo aqui qual que é o tamanho desse robô, e está me trazendo aqui também que na porta A eu tenho um motor direito, motor da roda esquerda, desculpa, na porta B, o motor da roda direita, na porta C, um motor eletromagnético. Nós vamos usar essas duas, a esquerda e a direita, do A e do B. E ele traz aqui também alguns sensores. Então, aqui na porta 1, ele traz aqui um sensor de cor, né, que está no lado esquerdo. E na porta 2, sensor de cor do lado direito. E na porta 3, um sensor ultrassom. Aqui em Words,
vocês conseguem também selecionar o mundo. O mundo é o quê? Qual que é o cenário que eu quero que meu robô execute o programa? Ele seria como se fosse uma arena. Então, se você, por exemplo, já viu em algum momento uma prova da Olimpíada Brasileira de Robótica, em que as crianças programam os robôs na modalidade prática para poder realizar alguns desafios, é muito parecido com isso, só que aqui de forma virtual. Nos mundos, nós podemos então selecionar alguns deles. Inclusive, tem mundos aqui prontos de provas que são da FLL, que é uma prova de robótica também, que tem todo ano, uma competição, em que todo ano tem um tema a prova. Então, coleta de lixo, a questão de energia. E para cada uma dessas provas, né, ou arenas que eu seleciono aqui, tem algumas variações. As variações dessas são o quê? As arenas da prova de cada ano, certo? Então, agora nós vamos selecionar apenas esses desafios de seguidor de linha. E a variação que a gente vai colocar aqui, ela pode ter algumas. A gente vai vir aqui com curvas simples. Esse de curvas simples, né, é um seguidor de linha, então, pouco mais fácil de eu estar trabalhando. Bom, então agora vamos programar esse robô. Então, vamos ir aqui nos blocos e vamos começar a dar vida, fazer esse robô se movimentar. Então, primeira coisa, como é que eu movimento esse robô? Então, veja, eu vou vir aqui em movimento e eu posso definir esse movimento de duas formas. Ou eu vou deixar o robô movendo tanto a roda esquerda quanto a roda direita na mesma velocidade. Isso faz com que ele vá para frente, porque as duas rodas estão na mesma direção e no mesmo porcentagem de velocidade. E eu posso colocar esse bloco aqui dentro de algum loop ou de algum outro elemento. Então, se eu vir aqui em executar, ele vai então ficar andando. Ok? Mas eu posso também definir um movimento a partir de alguns segundos. Ou seja, eu quero mover o tanque aqui, por exemplo, mover aqui o tanque seria o motor, né, da roda. Então, vir aqui eliminar esses 3 blocos. Eu posso movimentar ele, né, também para frente, só que não de forma indefinida. Eu vou definir até quando ele vai fazer isso. Então, vai ser por quantas rotações. Eu quero que ele vá para frente um número de graus específico, um tempo em segundos, um tempo em milissegundos. Então, eu consigo trabalhar com isso, certo? Vamos usar esse tipo de movimento, então. Então, agora eu vou deixar para que ele vá para frente por 1 segundo. Quando eu for executar, ele vai para frente por 1 segundo e ele para aqui o programa aqui normalmente, certo? Agora, qual que vai ser o nosso desafio? Esse fazer esse robô aqui seguir essa linha. Para ele seguir essa linha, eu preciso fazer com que ele utilize esses 2 sensores que ele tem aqui nele, que são os sensores de cor. O sensor de cor identifica a cor aqui refletida sobre a superfície. Então, se a gente ver ele aqui nesse dado momento, né, uma parte aqui do sensor dele está quase pegando no preto e aqui está no branco, certo? Então, qual que é a ideia? Que esse robô ele vá para frente quando ele estiver enxergando branco. Quando ele não ver mais branco, ele precisa virar para a direita um pouquinho para ver se encontra de novo a linha preta ou um pouquinho para a esquerda até encontrar a linha preta e aí ele continua para frente. E ele vai fazer isso sempre até que ele chegue no final da pista, certo? Algumas considerações. Esse valor do sensor, ele pode variar, igual aqui. Ele está no branco, mas está pegando já quase o preto ali, então pode ter variações em relação a isso. E pode acontecer também de quando esse robô está aqui sendo programado, né? E acontece isso, tá, pessoal, no mundo físico, no mundo real. Então, muitas provas, né, como essa da UBR que eu citei, quando a gente vai lá ver essas provas e as crianças programam os robôs,
E aí elas falam, poxa, na escola funcionou tudo certo e aqui não está funcionando, porque lá é outro ambiente, tem uma outra iluminação. Então, tudo isso impacta no resultado que eu vou ter, né, na leitura desse sensor, tá? Então, vamos então começar a construir esse algoritmo. Então, vamos vir aqui em blocos e vamos fazer com que ele, então, sempre ande para frente. E em dados momentos, ele faça esse ajuste, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu vou pedir, então, para que ele repita. E aí, quando eu coloco para ele repetir, eu posso pedir para ele repetir um número de vezes, ou então repetir de forma indefinida, tá? Que a gente vai repetir, então, enquanto for verdadeiro. Então, enquanto, né, não tiver nada que faça ele sair aqui desse loop, ele vai continuar aqui dentro. O que ele vai fazer? Ele vai verificar, então eu vou usar meu condicional, né? Para que eu verifique se a luz, né, que está sendo refletida é de um valor ou não. Eu vou vir aqui. Então, o que eu vou fazer aqui, então? Vou verificar, então, qual que é o valor que está sendo refletido aqui da minha pista. Se a gente vier aqui no simulador e vir aqui nessa torneirinha, parece uma torneira, na verdade, aqui uma descrição. Aqui é uma leitura atual dos sensores. Então, eu consigo ver que, por exemplo, aqui, ele está retornando que a cor aqui é branca, tá? E eu poderia programar, né, para que sempre que ele enxerga o branco, ele ande para frente, mas nem sempre ele vai estar vendo bem o branco. Pode ter umas variações aqui e fazer meu algoritmo não funcionar de forma adequada. Então, o que eu faço? Eu verifico aqui, então, qual que é a intensidade da luz refletida. Se a gente voltar aqui no início, a gente vai ver o quê? Quando ele está no branco aqui, ó, a intensidade da luz refletida ela é muito próxima de 100. Então, o que eu posso fazer? Olha, se essa leitura, né, do sensor, da intensidade da luz refletida, desse sensor que está na porta, né, que porta que ele está? Então, a gente tem que vir aqui, ó, no robô, para verificar qual que é a porta dele. Então, ó, é o sensor de cor da porta 1 e o da porta 2, porque são dois sensores. Então, eu vou vir aqui. Então, se o sensor que está na porta 1, e aí? Como é que eu faço aqui? Eu preciso, veja, encaixar esse bloquinho aqui dentro de algum outro. Então, eu vou vir aqui em operadores. Vou vir aqui, então, nos operadores. Eu vou pegar aqui a parte, né? Posso pegar aqui um número, né? Um valor, mas eu posso ainda vir aqui. Vou vir aqui na minha parte de lógica. E vou utilizar esse daqui que já vem com os valores prontos e também uma coisinha que a gente vai precisar, que é fazer comparação. Preciso comparar uma coisa com outra. Então, vou verificar se esse valor aqui desse sensor, que está na porta 1, se ele é maior que um dado valor. E eu vou usar aqui ainda o maior. Então, eu posso verificar se ele é igual, se ele é diferente, se ele é maior, maior igual, menor igual. Vou verificar se ele é maior ou igual a 92, por exemplo, tá? Então, se ele é maior ou igual a 92, eu quero que ele faça alguma coisa. Só que não é só esse sensor que tem que ter esse valor. O sensor 2 também. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu posso vir aqui na minha lógica e usar um conector E. Ou seja, se essas duas coisas forem verdades, então eu faço algo. Então, vou vir aqui, ó. Então, se os dois estiverem aqui no branco, então vou fazer o quê? Eu vou movimentar o meu robô para frente. Então, aqui maior ou igual a 92 e o sensor 2 também maior ou igual a 92. Se eu venho aqui para executar aqui agora, ele vai andar para frente, então, toda vez que for maior ou igual, tá? Então, a hora que os dois forem maior ou igual a 92, ele continua aqui indo para frente. Tá? Então, aqui o sensor 1 e o sensor 2. Eu poderia, inclusive, aumentar um pouco mais, porque a gente viu que era até um valor muito próximo, né, de 100 ali.
Então, eu conseguiria aqui fazer isso tranquilamente, tá? Dessa mesma forma aqui, dentro do C, eu vou verificar se existe alguma variação nesses outros robôs. Ou seja, olha, se a intensidade da luz refletida aqui for um outro valor, que outro valor é esse? Menor do que 95, quer dizer que não está mais enxergando o branco, alguma coisa está acontecendo, está começando a pegar uma linha preta, ele já vai pegar essa linha preta. Ou já chegou na linha preta, né? Que é mais próxima de zero. Então, se um desses sensores, então, enxergou o preto, ele tem que fazer algo. Mas aqui não cabe mais eu verificar os dois sensores. Eu vou verificar se o esquerdo está enxergando o preto, que se ele está enxergando o preto no esquerdo, eu preciso ajustar um pouco o meu robô, para ele continuar seguindo essa linha. Então, ele enxergou o esquerdo, eu viro um pouquinho para a esquerda. Ele enxergou o direito, eu viro um pouco para a direita. Então, é essa lógica que eu preciso seguir aqui. E veja, pessoal, uma lógica que eu estou criando aqui agora. A gente pode fazer esse mesmo desafio de várias formas, tá? Então, eu vou vir aqui, então, veja o que eu fiz aqui, pessoal. Eu estava sem esse código aqui, certo? Para não ter que reescrever isso tudo, eu só dupliquei, tá? Dupliquei aqui, ó, o comando todo, tá? E quando eu duplico, eu consigo só modificar o que eu preciso modificar. Então, nesse meu caso aqui, vai ser o quê? Olha, eu não vou usar aqui um E. Eu vou usar aqui somente o maior igual. Então, eu vou verificar a porta 2, se ela é menor do que 95. E se ela for menor, eu preciso, então, virar um pouco, né, esse meu robozinho. Então, eu vou mover aqui. Se eu quero virar para a esquerda, pessoal, veja, se eu paro a roda direita, esquerda e movimento à direita, ele automaticamente vai fazer esse movimento. Ele vai virar um pouquinho para a esquerda. Então, eu vou falar que a velocidade aqui vai ser 0, aqui vai ser 20%, e eu falo por quantos segundos eu quero que ele vire. Então, eu vou colocar aqui por 0,2 segundos, por exemplo. E veja, pessoal, eu não posso trabalhar aqui com valores muito grandes de segundos, porque senão ele vai andar um segundo e só depois ele sai aqui dessa condicional para poder vir executar o que está aqui embaixo. Que a gente não é interessante, porque nesse um segundo pode ser que ele passou por uma linha preta, que algo aconteceu. E veja, então eu já programei aqui esse robô. Vou fazer a mesma coisa para caso ele enxergue alguma coisa na porta 1, tá? A porta 2, a gente tem que só certificar que ela está na porta correta, tá? Tô inferindo aqui que ela é a esquerda. Mas vamos só tirar essa dúvida. Então, olha só. Porta 1, sensor esquerdo, porta 2, sensor direito. Então, tá certinho aqui. Então, se ele enxergou aqui uma linha, aqui é uma linha no direito, tá? Então, vou vir aqui porta 1, que era o esquerdo, e aqui eu vou ver o direito, então. Então, se ele enxergou aqui algo, né, no meu sensor direito, ou seja, uma linha preta no sensor direito, ele tem que girar um pouquinho para a direita, né, para que ele possa continuar. Eu faço o contrário aqui. Eu vou parar a roda direita da 0% e vou continuar com a esquerda. Bom, então com isso a gente consegue criar esse algoritmo, tá? Então aqui vamos só entender aqui então. Então, se ele enxergou alguma coisa no meu sensor ali direito, ele vai parar então minha roda direita, esquerdo, né? Primeiro ele para minha roda esquerda, vira à direita para que ele possa fazer esse movimento para a esquerda. Senão aqui ele faz o contrário, tá? Aqui embaixo. Então, vamos ver se ele está se comportando, né? Mais ou menos como a gente espera. Então, ele ajustou, ajustou. E veja, pessoal, são tempinhos ali pequenos, tá? Se eu coloco um tempo muito grande, ele não fica interessante. Vai fazer ele ficar mais lento? Vai. É por isso que muitas competições de robótica usam o tempo ali como um critério de desempate ou como pontuação
para que eu possa sempre trabalhar. Então, aqui, ó, foi 1 segundo. Então, aqui, de repente, para ele ir para frente, 1 segundo não está interessante. E aí, eu vou ajustando esses tempos até que ele consiga ali completar essa pista de forma correta. Certo? E aí, eu vou ajustando esses tempos aqui. Então, aqui tinha 2 curvas para direita. Eu vou só ajustar, então, a gente pode ajustar aqui para 0,1 segundo. Diminuir esse tempo aqui que ele vai para frente também. Então, a gente vai ajustando e vai vendo a execução dele para que a gente possa chegar até o final da pista, ok? Então, aqui ele está seguindo já a linha. Aqui, ó, ele teve uma curva aqui para a direita, ele foi, curvinha para a esquerda, ele foi. Então, veja, ele está atendendo ali conforme o meu algoritmo, né? E aí, eu preciso só ir ajustando esses tempos para que eu chegue ali até o final. Então, ó, deixa ele mais devagar, veja que ele já não saiu daqui, né? Aquela hora ele se perdeu aqui, agora ele não se perdeu mais. Então, isso é muito importante, tá? Que você ajuste quando está propondo uma solução. Muitas vezes sua lógica está certa, mas ele vai dar errado por uma questão de tempo, ele está muito rápido, ele demora para fazer verificação novamente, tá? Então, basta ajustar isso e tudo vai dar certo. Então, aqui eu vejo que ele seguiu aqui meu algoritmo. Então, veja, fizemos então um comando aqui, né? Alguns conjuntos de instruções para seguir uma linha. E se eu quisesse desviar de um obstáculo, tá? Eu vou pegar aqui uma pista que ela tem o seguidor de linha com desvio de obstáculos. Mas nós vamos só fazer o desvio do obstáculo dela, certo? Então, vamos lá. Bom, então, agora vamos fazer o desvio dos obstáculos. Eu vim aqui em File, vou criar um novo programa. Antes de criar um novo, muito importante, né? Ele até dá um aviso ali para mim, salvar os bloquinhos no computador que a gente fez. Vamos renomear aqui agora como projeto 2. Vamos vir aqui nos mundos que estávamos anteriormente e vamos continuar com a mesma pista, tá? Só que agora com algumas variações diferentes. Eu quero agora obstáculos. Ele vai mudar para essa pista aqui. Então, eu não vou seguir linha, tá, pessoal? Vou ignorar essa linha que tem aqui e vou somente desviar do obstáculo. Vou jogar isso aqui fora, que eu não vou precisar. E aí, agora eu vou novamente. Tenho que fazer ele andar para frente aqui. E a hora que ele ver algo, tá? Ele vê algo com o sensor ultrassônico que está na minha porta 3 aqui. Então, se ele ver algo no sensor ultrassônico, a partir do sensor ultrassônico, ele vai ter que desviar desse obstáculo, que é virar, ir para frente, virar, ir para frente, virar, ir para frente, até ele voltar de novo ali no rumo dele. E ele vai fazer isso toda vez que ele enxergar, então, um obstáculo ali, certo? Então, quando eu começo aqui, então, primeira coisa, colocar aqui um controle, certo? Então, aqui tem alguns loops, eu vou pegar esse verdadeiro. Vou pedir, então, para ele se movimentar. Então, eu vou pedir para ele se movimentar sempre por alguns segundos. Eu poderia também usar ele se movimentar também por alguns, aqui uns 0,2 segundos, tá? E aí, eu vou fazer ele verificar, então, se ele vê algo na frente dele. Então, eu vou usar aqui, então, um controle, tá? Uma parte de lógica. Então, aqui na parte da lógica, eu vou ver o que, então, ó. Se ele ver algo, então, ele tem que fazer alguma coisa. Então, aqui eu verifico se ele vai enxergar algum obstáculo na frente dele. Vem aqui nos sensores, vem aqui, ó, distância da porta ultrassônica em centímetros. Então, se a distância, né, que ele estiver de um obstáculo for maior ou menor que um valor, nesse caso vai ser menor, se você estiver chegando perto, o que eu faço? Então, eu vou vir aqui, na minha parte da lógica, eu vou pegar aqui, então, esse daqui, vou pegar aqui o menor, tá? Vou pegar aqui essa comparação.
e vou comparar se a distância que ele está lendo desse sensor ultrassônico que está na porta, que porta que ele está? Porta 3. Se for menor, né, do que 20, por exemplo, então quero que ele faça algo. Depois a gente vê se o 20 está legal, tá? Mas o que eu vou fazer, pessoal? Veja, eu vou vir aqui e vou desviar desse obstáculo. Então, ele estava indo para frente, ele viu algo. Eu preciso primeiro virar, né? Virar para a minha esquerda. Para virar para a esquerda, o que eu faço? Eu vou duplicar isso aqui, tá? Então, veja, eu vou virar para a esquerda, eu vou parar uma das rodas. Então, eu paro a roda esquerda e movimento a direita. Certo? Movimento aqui a direita. Então, ele foi ali, né, virou. Ele vai para frente depois. Então, ele vai lá, anda um pouquinho para frente. Ele andou para frente, aqui pode ter ser até mais, tá? Ficar aqui uns 0,5 segundos. Até um segundo para colocar aqui, a gente vai ajustando depois. E aí, ele foi. Agora, precisa virar para a direita. Para virar para a direita, ele faz o contrário daqui, né? Ele para a roda esquerda, ele para a roda direita e movimenta a esquerda. Tá? Então, ele virou, mas quando ele vira, né? Então, veja, ele virou para cá, ele andou, ele precisa virar novamente. Ele virou, ele vai andar de novo para frente aqui. Então, duplica aqui, ele anda para frente, e aí ele tem que virar de novo, porque agora ele vai virar para a esquerda, que é o que ele fez. Então, quando ele vira para a esquerda, ele vai ter que, então, parar a roda direita e movimentar a esquerda. Vamos ver se a gente não se perdeu aqui na solução. Então, veja, eu vir aqui executar, pode ser que dê errado aqui agora. E até é uma intenção que dê errado, porque eu vou ensinar você como você se recupera desse erro, tá? Tá? Basicamente, que acho que ainda estava bom aqui, tá? Veja, pessoal, vários momentos aqui, ele faz, né, coisas parecidas. A gente olhando assim o código, a gente não entende. O que a gente pode usar como uma ajuda, tá? A gente pode, né, em dados momentos aqui, então veja, eu tenho aqui alguns conjuntos de blocos que eu consigo estar utilizando. Eu posso vir aqui em dado momento, pedir para ele usar o comentário aqui para saber o que ele está fazendo aqui nesse momento. Então, isso é um artifício que eu posso usar. Eu posso também imprimir alguma coisa na minha tela, tá? Então, eu quero imprimir na minha tela aqui um texto. Então, vai imprimir lá durante a execução. Então, aqui, ó, ele está indo para a esquerda, tá? Então, é só uma ajuda, tá? Que eu tenho aqui. Mas isso aqui é só para ajudar você caso você se perda aqui durante a solução, tá? Mas já estou vendo aqui que o problema do meu algoritmo é que ele está andando, virando por muito pouco tempo e andando para frente por muito pouco tempo. Então, eu vou colocar aqui um 1,5 segundos. Veja, eu vou ajustando aqui também. Então, toda vez que ele vira, eu sei que ele vira por quê? Porque as duas velocidades não estão iguais. Eu vou colocar aqui um tempo maior. E o tempo que ele anda para frente aqui vai ser maior também, primeira vez. Né? Então, aqui eu vou deixar até menor, deixar um segundo aqui ainda, e quando ele está indo para frente, poder desviar do obstáculo, ele vai um pouco mais de tempo. Então, veja, ele viu, ele virou, ele foi para frente, isso aqui está ainda virando pouco, indo para frente pouco tempo. Então, vou aumentar aqui para 1,5 segundos e aqui eu aumento para 1,8. Vocês poderiam trabalhar com rotação aqui também, tá? Mas independente da forma, vocês vão ter que ajustar o algoritmo para que ele atenda e faça o que é necessário. E com isso eu vou ajustando então aqui tudo. Então aqui vou colocar 2 segundos, aqui eu posso colocar 1,8. Tá? E eu aumento aqui os segundos de todos.
Então, vamos ver aqui agora se ele faz aqui o desvio certinho. Ainda faltou ele virar, né, novamente aqui, então mais um pouco. Então, pessoal, ajustando aqui, ele vai aqui voltar, ele vai pegar aqui de novo o desvio de obstáculos novamente, tá? Então, fica aí como um desafio, né, ajustar então esses parâmetros, né, o tempo que ele vira ali corretamente, para que ele possa não se perder. Aqui eu vou colocar um tempinho menor, que acho que está dando muito tempo. Com isso, a gente consegue ir ajustando, então, esses parâmetros. Aqui ele está indo para frente, ele está vindo parando, porque está vindo para frente, então quer dizer que faltou ainda ele virar novamente e se movimentar. Só para ele movimentar para frente um pouquinho mais, e ele vira de novo. Tá? Então, eu consigo ir imprimindo coisa aqui, ó, ele tinha imprimido à esquerda, né? Mas poderia estar imprimindo aqui toda hora que ele está andando e fazendo impressões para que eu possa ajustar, ok? Eu vou mudar aqui para 0,20, porque tem uma hora que deveria estar virando, ele não está virando, e aqui eu deixo 20 e 0 novamente. Certo? Aqui eu mudei algum lugar. Então, aqui a ideia é a gente ir ajustando. Bom, ajustei aqui tudo para 2 segundos e vamos ver se ele se comporta aqui como esperamos. Então, ele vai desviar aqui do obstáculo. Ele vai retornar. E aí ele continua aqui. Então, a última vez que ele ajustou aqui, precisava só ter virado um pouquinho mais. Então, com isso, pessoal, eu consigo ir ajustando e criar aqui a solução, certo? Então, aqui podem ver, então, que ele conseguiu, então, desviar do obstáculo e voltar ali para a sua linha inicial, ok? Ele vai voltar ali. Ele volta ali para a sua parte inicial, ok? E com isso, a gente consegue, então, ir fazendo esse desvio de forma a partir desses testes. Então, aqui ele voltou, e aí ele vai voltar aqui para desviar novamente aqui do obstáculo, ok? E assim a gente consegue, então, fazer os nossos desafios. Então, eu deixo como atividade, como sugestão, que você pegue outras pistas, que você realize outros desafios aqui também, para aprimorar esse conhecimento na ferramenta e também em relação aos algoritmos. Então, um abraço e até a nossa próxima aula.